Da casa e o expositor desta noite, quando nós vamos falar do tema a evolução do pensamento. Esse tema faz parte da obra de Leon Denis, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Mas já que nós estamos então falando que vamos falar do tema pensamento, então vamos convidar os irmãos e as irmãs a nos unirmos em pensamento, bons pensamentos, para fazermos a nossa prece inicial. Vamos começar agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, aos nossos bons mentores espirituais, pela oportunidade de podermos estarmos aqui. Que cada um, que cada uma, pense neste momento as razões por que estão nesta casa. Peçam por si, pensem nos seus familiares, na sua casa, nos seus amigos, nos seus vizinhos, no seu trabalho. E com certeza, o bom Pai, que está sempre querendo nos ajudar, vai nos abençoar. Porque nós estamos aqui, Senhor, em Teu nome estamos pedindo, dá para todos nós o que sempre precisamos muito. A paz, a saúde, a tranquilidade e amor em nossos corações. Que assim seja. Pois, irmãos e irmãs, o problema do ser, do destino e da dor é o livro de Leon Denis, que tem então no capítulo 1 esse tema, a evolução do pensamento. A gente sempre gosta de falar para todos, porque aqui nós temos um público heterogêneo. Muitas pessoas às vezes estão chegando na casa pela primeira vez, e a gente fala, se falar em Allan Kardec, quem está ligado ao Espiritismo, sabe quem é Allan Kardec, tá certo? Tá certo? Mas se falar em Leon Denis, muitas pessoas poderão ficar pensando, quem é esse senhor? Esse senhor foi muito importante na continuação das obras de Allan Kardec. Depois que Allan Kardec desencarnou, ele deu continuidade à divulgação, às pesquisas que Allan Kardec fez com a espiritualidade, provando aquilo que é fundamental em nossas vidas, ou seja, que somos espíritos imortais, que morre o corpo físico, mas não morre o espírito. E a nossa comunicação com o mundo espiritual, com o mundo invisível, ou seja, a comunicação entre encarnados e desencarnados. Mas, fundamentalmente, a fé em Deus, as leis de Deus e o Evangelho de Jesus. Ou seja, senhor Leon Denis foi um grande divulgador, escreveu muitas obras, muitos livros, também na França. E é por isso que hoje nós estamos, essa semana, esse mês, a casa está divulgando este livro, que é muito bom de ser lido e vale para todos nós. Então, quando falamos sobre a evolução do pensamento, Leon Denis começa fazendo no livro uma simples e singela comparação com o início dos homens na Terra. Dos homens na Terra. Os homens na Terra, os primeiros homens, há milhões de anos,
eram peludos, a pele grossa, viviam no relento, no tempo. Só, nos primeiros tempos, só dormiam, comiam e reproduziam. Mas tinham o pensamento. E pelo pensamento começou a evolução. E logo, isto, passar de centenas e centenas de anos, esses homens descobriram que precisavam de abrigos, e descobriram as cavernas, e logo depois começaram a construir as suas casas, mas também começaram a produzir os seus alimentos. Na continuação, veio a fala, veio a escrita. Assim se deu a evolução, ou estar se dando a evolução dos nossos pensamentos. Mas observe, nada acontece sem os desígnios de Deus e de espíritos superiores. Mas tudo é planejado na espiritualidade e é colocado em cada um de nós o planejamento através do pensamento. Nos ensina então Leon Denis que o pensamento é uma ferramenta poderosa que pode mudar as nossas vidas. E ele continua as escritas deles, e eu vou pedir para vocês, eu não gosto de ler, mas para seguir exatamente o que está no livro, nesse capítulo 1, me permitam, eu vou ler. Ele diz: em tudo existia e vai continuar a existir espíritos em desenvolvimento, orientados por espíritos desenvolvidos, alimentando os pensamentos e fazendo a evolução acontecer. Distribuindo, observem, lá no início, distribuindo seres humanos por todos os continentes. Por isso que nós temos as características do povo da África, do povo da Ásia, dos europeus, da América. O que nós temos? Características físicas, mas ao mesmo tempo temos o desenvolvimento mental, intelectual. E é sabido, por sermos espíritos imortais, que cada um de nós, aqui encarnado, tem a sua idade espiritual. E passado já milhões de anos, cada um de nós tem uma idade física. Eu não vou perguntar principalmente para as mulheres a idade de vocês, não preciso falar, não vou perguntar, nem para os homens. Mas nós sabemos que a nossa idade física é uma e a idade espiritual é outra. Por isso que existe pessoas intelectualmente mais desenvolvidas e outros que têm mais dificuldades. Mas pessoas que têm uma facilidade para matemática, outras pessoas têm facilidade no escrever, e assim por diante. A evolução do pensamento é uma lei. Rege a evolução do pensamento com a evolução física dos seres e dos mundos. A compreensão do universo se desenvolve com o progresso do espírito humano. Vou repetir. A compreensão do universo se desenvolve com o progresso do espírito humano. Essa compreensão geral do universo e da vida foi expressa de 1000 maneiras
sob 1000 formas, em todos os cantos do mundo. Ela é, hoje, em termos mais amplos, e o será sempre com mais amplitude, à medida em que a humanidade for subindo os degraus do conhecimento e, assim, a ascensão. A ciência vê alargar-se, sem cessar, seu campo de exploração. Todos os dias, então, atualmente, todos os dias, com auxílio de poderosos instrumentos, nós temos conhecimento, novos planetas, novas estrelas, o conhecimento, o desbravamento do universo, que nós não entendemos o universo ainda. Tudo isso nos lembra Leon Denis. Tudo foi planejado por Deus. Os espíritos superiores nos orientando. Mas tudo tem a criação através dos nossos pensamentos e daquilo que nós estamos imbuídos a realizar. Os instrumentos de pesquisa, nada seriam sem a participação dos homens e das mulheres. Nada seria criado se não houvesse a nossa inteligência, a nossa vontade e a nossa disposição. A ciência, observe, a ciência, ela é incerta e mutável. Como assim incerta? Porque ela muda todos os dias. Todos os dias tem coisas novas. Vocês já notaram, em termos de instrumentos científicos, nem vou falar em instrumentos tecnológicos, mas da própria indústria farmacêutica. O número de remédio que nós temos e aparece todos os dias para melhorar a nossa vida do corpo físico e também mental. Mas nada disso teria sentido e não estaria acontecendo se não houvesse a evolução dos nossos pensamentos, porque Deus assim nos colocou no mundo. Observem. Quem de nós aqui já não tomou um antibiótico? Acho que é difícil, né? Principalmente para quem tem mais de 50 anos, né? Aqui a maioria não tem, né? Mas deixa assim. Olha só, como é que foi criado a penicilina? Demorou mais de 100 anos de pesquisas. Cientistas ficaram pelo caminho, começaram a pesquisar, morreram, desencarnaram, não conseguiram chegar nesse antibiótico maravilhoso. E assim, em todo o sistema de descoberta, muitos trabalham, desistem, morrem, e outros vão continuar. Por isso que se diz que a ciência, ela é mutável todos os dias. Thomas Edison foi o inventor da lâmpada, não exatamente dessa lâmpada aqui. E um dia disseram para ele, tu não vai desistir, tu já errou mais de 900 vezes. O que ele disse? Estou quase chegando para acertar. Quando chegar lá em 1000, eu vou acertar. Assim é a ciência, mas nada acontece sem... E não é o cérebro aqui que eu estou apontando na cabeça. É o espírito. É a nossa inteligência. E isto é a evolução dos nossos pensamentos. E nós devemos, e a mensagem de Leon Denis para nós é o seguinte: nós devemos sempre estar abertos a novos conhecimentos que nos façam bem, para a nossa evolução moral, para a nossa melhora como seres humanos, não para coisas ruins,
Não, coisas boas. Porque, vejam só, vamos fazer analogia para nos entendermos. A nossa casa aqui tem mais de 100 anos, parece que é 107 anos. Vocês já imaginaram? Os senhores que projetaram esta casa há mais de 100 anos, o que tinha? Não foi aqui, ela foi lá na Bordini, que começou. Uma casa pequena nos fundos. Como é que esses senhores chegavam na casa? A pé, poucos automóveis, de carroça, a bicicleta já existia. Tinha o bonde. Mas imagine o que é a tecnologia se alguém, naquele momento, e eles foram espíritos iluminados, imaginem, se alguém dissesse para eles que daqui a 100 anos aproximadamente, as pessoas como vocês que estão aqui agora, estariam chegando aqui, muitos de vocês, chamando um aplicativo no celular, certo? Vocês chegam ali na frente, chamam um aplicativo, não vou dar o nome do aplicativo para não criar problemas, tá? E tem um táxi esperando vocês. Por mais iluminados que fossem esses senhores, eles não acreditariam. A espiritualidade já estava planejando isso, porque isso se faz muito antes. Mas eles não acreditariam que num tablet aqui, nós vamos chamar um táxi. E se eu falar para vocês agora, que daqui a 15 anos, 20 anos, pode ser 30, vocês vão estar, tomara que todos estejam aqui daqui a 30 anos, vocês vão estar aqui na frente, chamando um aplicativo. E no aplicativo vai ter um robô. Vai ter um robô. Já lá pesquisa nos Estados Unidos. Vai ter um robô. E hoje nós vamos dizer, esse cara está gozando da minha cara. Não. Nós temos a ciência. Eu não gosto de falar em coisas particulares, mas gosto de falar. Meu avô morreu. O homem foi na Lua em 1969. Meu avô morreu 3 ou 4 meses depois. Ele era uma pessoa culta, inteligente. Mas aquilo era um truque dos americanos. Não podia os homens chegar na Lua. Não, isso não existe. É muito longe. Mas, no entanto, com certeza, há muito tempo antes, a espiritualidade e os bons espíritos já sabiam que, através da pesquisa, da ciência, nós chegaríamos na Lua. Mas vamos voltar ao antibiótico que faz tanto bem, da penicilina, que foi inventada e descoberta depois de ficar centenas de pessoas pelo caminho. Um senhor chamado Alexander Fleming descobriu. Porque ele, médico, inglês, ficava consternado e se dedicou a ver os feridos da guerra. Naquele tempo, a penicilina é de 1881, ele nasceu, não, é de 1928, depois da Primeira Guerra Mundial. Ele sofreu muito como médico na Segunda Guerra Mundial, vendo as pessoas morrerem sem ter o remédio para curar as feridas. E ele não foi sozinho, ele armou uma equipe, porque ele via o sofrimento e ele queria ajudar as pessoas. Então, irmãs e irmãs, o que nós queremos dizer é o seguinte: vamos dar atenção aos nossos pensamentos. Vamos estar abertos às novas tecnologias. E mesmo assim dizer, como disse o grande sábio grego, Sócrates, que ele foi, num determinado momento, 500 anos antes de Cristo, ele foi considerado o homem mais sábio da Grécia. E quem estuda história, filosofia, sabe como ele morreu, e sabe, quando disseram que ele era sábio, ele disse: sim, eu sei, eu sou realmente um sábio, porque eu tenho certeza que eu sei muito, mas eu sei muito pouco, ou seja, o que eu sei é que eu nada sei, porque ele era uma pessoa visionária, tanto assim que ele foi
morto, tomando veneno, para não aceitar se subordinar ao rei da Grécia, que queria ser o dono da religião e dos pensamentos das pessoas. E ele dizia: o meu corpo fica aqui, o meu espírito continua. Não sei se ele não está entre nós aqui, mas assim é o seguinte: temos que ter a mente, os corações abertos para novas tecnologias do bem. Podemos chegar em Jesus. Por que Jesus passou pela terra e não esclareceu tudo isso para nós? Esclareceu muita coisa, mas muita coisa não era chegado o momento. Depois veio Allan Kardec, codificou a nossa doutrina, explicou. Nós, espíritas, sabemos, nós não somos donos da verdade. O Espiritismo não veio para dizer vocês têm que ser espírita. Não, o Espiritismo veio para motivar a todos nós a estudar a vida para entender a morte. E o senhor Leon Denis teve muitas dificuldades de continuar o trabalho dele. Por quê? França, entre 1910, 20, 30, a resistência da sociedade da época, a resistência de religiões querendo ser donas do nosso espírito, da nossa inteligência, como se nós precisássemos de alguém para nos comunicar com Deus. Nós não precisamos de ninguém para nos comunicar com Deus. Nós falamos com Deus. Não tem telefone ocupado. Não tem linha. Nós falamos com Deus a hora que nós precisamos e queremos, só que às vezes a gente não quer. E na mesma linha de Leon Denis, ele manda um recado para nós. Ele manda um recado para nós. Grandes tecnologias serão inventadas, mas nunca se abrirá a mão do conhecimento humano. Nada vai se desenvolver neste mundo de provas e expiações se não for através dos humanos, homens e mulheres, nós. Estamos então em 2023. De novo, se nós voltarmos ao passado, há 30 anos, e dizer que hoje nós estaríamos com um aparelho que veio há 30 anos para ser um telefone, e hoje o que é menos é um telefone, porque hoje só se usa o WhatsApp, tá certo? Nós não acreditaríamos, assim como o meu avô não acreditou que o homem chegaria à Lua. Mas a mensagem de Leon Denis, e que, obviamente, se vocês puderem ler o livro, é interessante, é bom, ele diz que estava tendo dificuldade na divulgação da época da mensagem espírita, pela resistência que o povo tinha. Mas se nós observarmos, nós continuamos tendo algumas resistências. Vocês notam assim, disparou a tecnologia, disparou a ciência, disparou os remédios que ajudam a alongar as nossas vidas, mas nós continuamos sofrendo. Nós continuamos sofrendo. Nós temos dores, nós temos doenças, mas ele pede assim, vamos fazer uma reflexão interior, vamos tirar uma fotografia ao contrário, não olhando lá. Claro que eu estou cuidando do relógio, mas vamos tirar aqui. Nós ainda temos as nossas dificuldades, e às vezes a gente nega, de egoísmo, de vaidade, de olhar para as outras pessoas e julgar pelo que ela está usando. Sem falar com a pessoa, às vezes nós julgamos. Então, Leon Denis diz assim, sempre a divulgação espírita, nós passamos, e nós aqui estamos passando para vocês, informações. O
que eu estou fazendo agora é passando informações para vocês. Porque o conhecimento vai acontecer quando vocês estudarem sobre o pensamento, sobre qualquer coisa, e praticarem. E vão se lembrar de Jesus que disse: não é fácil, é difícil, tem que ter insistência e persistência. Mas Jesus disse que vale a pena. Valendo a pena, nós vamos seguir e vamos construir dentro de nós o conhecimento. E esse conhecimento nos leva a uma vida melhor. Quando nós aprendemos a amar e a perdoar, nós somos pessoas mais felizes. Desculpa, às vezes eu faço assim com o dedo, é um cacuete, tá? Quando nós aprendemos a amar e principalmente a perdoar, nós nos tornamos pessoas mais leves. Nós começamos a entender o próximo. Entender o próximo, entendendo a nós, nós vamos entender Deus. E quando nós entendemos Deus, nós começamos a entender o universo, que continua a dizer que nós não conhecemos ainda. Então, o convite de hoje, já estamos quase encerrando os nossos 30 minutos, e eu sei que muitas vezes vocês vêm aqui com momentos de dificuldades e pode estar pensando: é muito fácil, aquele irmão chega lá, faz um discurso, mas e a minha dor, onde é que fica? A Casa Espírita está aqui exatamente para receber a todos vocês, para acolher, para dar informações, conhecimento, se vocês praticarem, e consolar. Mas essa consolação tem que ter um movimento aqui de dentro, dizendo assim: eu quero, eu posso, eu preciso. Eu quero, eu posso, eu preciso. O seu Leon Denis está em outras esferas, lá com Allan Kardec. Mas provavelmente ele está nos abençoando e dizendo: estudem a vida, estudem a vida. Estudando a vida, nós entendemos a morte, que somos espíritos imortais. E Jesus completou: há muitas moradas na casa do meu Pai. E para cada um de nós, não importa o tamanho físico, gordinho, magrinho, não. Para cada um de nós, tem um cantinho nos esperando. E esse tempo vai depender de nós seguirmos os ensinamentos de Jesus. Jesus não nos pediu para sermos heróis, para sermos superatletas, grandes pesquisadores, mas ele pediu uma coisa fundamental: aprendam a amar e a se perdoar. Vamos à prece de encerramento. Repetindo, irmãos e irmãs, evolução do pensamento é uma conquista de cada um de nós. Através do nosso esforço, através da nossa fé, através do nosso querer, nós temos que querer, nós temos que aprender a administrar as nossas emoções, de nos amar, de nos perdoar, de nos aceitar como somos, mas dizer: eu quero ser melhor, e seremos melhores. Então, mais uma vez, no encerramento desse nosso encontro, vamos pedir para nós, para os nossos familiares, para a nossa casa, para aquelas pessoas com quem nós estamos tendo diferenças, vamos pedir para todos nós saúde, paz e amor. Que assim seja. Muito obrigado.